Olá, pessoal. Vamos falar então agora sobre Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é um jogo que também foi criado a partir de uma lenda. Vou ler o texto aqui da lenda para vocês acompanharem. Um templo hindu, situado no centro do universo, Brahma criou uma torre com 64 discos, 64 discos de ouro, e mais 2 estacas equilibradas sobre uma plataforma. Tá? 2 estacas equilibradas sobre uma plataforma. Então ordenou aos monges do templo que movessem todos os discos de uma estaca para a outra, respeitando as regras, né? Apenas um disco pode ser movido por vez e nunca um disco maior deve ficar por cima de um outro disco menor. Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de uma estaca para a outra, o templo iria desmoronar e o mundo acabar. Será que essa lenda é verdadeira? Será? Né? E se ela for verdadeira, será que a gente precisa ficar preocupada será que precisamos ficar preocupados com o fim do mundo? Essa é uma pergunta. Bom, então vamos inicialmente jogar o jogo Torre de Hanoi. Vocês vão ver que eu deixei um link no material para vocês desse jogo. Então, como é que se joga esse jogo? Temos as torres A, B e C. O objetivo é tirar os elementos da torre A e levá-los à torre C, né? Aqui. Então, é chamado de torre 3, mas nós vamos usar com os nomes A, B e C na solução do nosso algoritmo. E de maneira que nunca uma torre maior fique sobre uma menor. A situação de que uma maior fique sobre uma menor, ela não pode ocorrer. Então, como é que nós podemos fazer isso, né? N é o número de discos. Então, aqui, o número de disco inicial está 3. Vamos tentar resolver juntos isso aqui. Então, qual que seria a primeira opção, né? Então, eu posso colocar aqui. Estou tentando resolver de uma maneira que seja otimizada, tá, pessoal? Tá? O número mínimo de movimento é 7. E eu consegui finalizar com 7 movimentos, ok? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela para a gente ver, baseado nesse jogo que eu fiz, qual que foi a situação inicial e qual a intermediária. Vamos voltar um pouco o jogo? Então, a situação que a gente pode dizer que é uma situação final, né? Uma situação que eu desejo é mover da torre 1, o último elemento, né? Da torre A para a torre C. Essa aqui é uma situação inicial. Tá? É assim que eu consigo fazer uma jogada. Tá? Então, nós vamos ver que a gente vai repetir essa mesma estratégia ao longo do nosso algoritmo, ok? Vamos à definição do nosso problema. Temos N discos, cada um com um diâmetro diferente, empilhados em ordem decrescente de diâmetro na coluna de origem A. Queremos mover todos os discos de A para C, daqui para cá, mas devemos respeitar as regras. Podemos mover apenas um disco por vez, certo? Então, nós vamos respeitar essa regra aqui. Mover somente um disco por vez. E um disco de diâmetro maior não pode ficar sobre um disco de diâmetro menor. Então, essas duas regras aqui são importantes. O objetivo é que todos os discos da pilha, né, A vá para a pilha C, certo? Bom, então, embora não seja muito óbvio qual é o primeiro movimento, o movimento do meio, nós conseguimos deduzir qual que é, tá? Qual que é o movimento do meio? Por exemplo, na seguinte instância de problema, o movimento do meio é mover o disco azul de A para C. Então, daqui de A
para C é o que eu quero fazer. Lembra da nossa execução, né? Pois sendo o maior disco, ele deve necessariamente ir para C, ok? Para a gente conseguir movimentar de A, né? Mover de A para C esse disco azul, primeiro a gente precisa libertá-lo, removendo os demais discos de cima dele, ou seja, tudo que está sobre ele deve ser movido para B. Então, tudo que está aqui, ó, esses discos, 2 discos aqui, devem ser movidos para B, certo? Depois, tudo que está em B deve ser movido para C. Depois, tudo que está aqui, vem para cá. E aí, assim, então, eu resolvo o meu problema, tá? Então, para descrever o problema e nossa solução de um modo mais claro e preciso, como que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função que chama Hanoi, uma função recursiva. O que ela faz? Ela move N discos de A para C, usando o B como torre auxiliar, tá? Então, passando por B como auxiliar, mas no fim ela vai de A para C, ok? Então, olha só como que é a solução. Eu vou mover N menos 1 discos de A para B, usando C como auxiliar, tá? Depois eu movo o disco restante, o enésimo disco de A para C, e depois eu movo N menos 1 discos de B para C. O restante dos discos que ficaram em B vão ter que ser movidos para C, usando A como auxiliar. Então, note que nós estamos reduzindo o problema de mover N discos para 2 problemas de mover N menos 1 discos. Olha só, essa aqui é uma das grandes respostas aí do nosso algoritmo, tá? Melhor, respostas não, estratégias do nosso algoritmo, tá? Ou seja, eu estou reduzindo o meu problema, que é um problema que usava uma entrada N, né, N, para 2 problemas de N menos 1. Então, esse aqui é um algoritmo que vai ter uma solução recursiva, né? Então, quando soubermos resolver o problema diretamente, ele vai ser resolvido. E quando não soubermos, nós vamos reduzir ele, tá? Para quando N é igual a 0, quando não temos nenhum disco, é trivial. O que é trivial? Não vai fazer nada. Quando N for igual a 0, eu vou retornar. Então, essa aqui é a condição de parada do algoritmo. Então, sempre que a gente for fazer um algoritmo recursivo, esse aqui é o nosso algoritmo, aqui é a condição de parada. Quando N é igual a 0, não faz nada, retorne. Certo? Se N for diferente de 0, chama Hanoi de N menos 1, origem, destino auxiliar. Tá? Printf, mova o disco. Esse disco aqui, olha, vem do primeiro parâmetro, tá? Que passou-se aqui, tá? A origem. Depois, o segundo parâmetro, destino, tá? De origem e destino, olha, esse aqui, desculpa, o terceiro parâmetro, destino. Mova o disco da origem para o destino. E chama-se aqui, novamente, Hanoi de N-1, auxiliar, origem e destino. Então, observe-se que houve uma troca aqui, né, de versão. Então, aqui, se eu comecei aqui com... Se eu tinha aqui, olha, vamos ver. Se eu passei aqui, ó, A, B e C, eu chamei aqui, ó, mover N menos de A para B, passando por C, certo? E depois eu passei de B para C como auxiliar, exatamente igual a explicação. Tá? Nós mudamos os nomes dos parâmetros, mas a explicação se mantém a mesma. Ok? Bom, a corretude desse problema, né? O problema, ele tem uma solução correta, porque a própria definição do problema em si faz com que esse problema esteja correto, tá? Então, a corretude deriva da própria definição do problema. E eficiência do tempo, olha só, cada chamada do Hanoi deriva outras 2 chamadas, ó, 1 e 2. E assim, cada outra chamada vai derivando mais 2. Então, esse algoritmo, ele tem um crescimento exponencial da ordem de 2 elevado a n, tá? Então, meu tamanho da entrada é n, a minha complexidade de tempo, né, minha ordem, é 2 elevado a n. Okay? Então, aqui termina a nossa aula sobre Torre de Hanoi. Bons estudos e até mais.